Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel e neste vídeo nós vamos resolver o segundo problema relacionado com os gráficos do movimento harmônico simples. O segundo problema que nós vamos resolver também foi extraído do exame da UEM do ano 2016. Este exercício que nós vamos resolver aqui assemelha-se ao exercício que nós resolvemos no vídeo da aula passada. A única diferença é que aqui, em vez de gráfico do movimento, em vez do gráfico da velocidade, temos o gráfico da elongação. Caso não tenha assistido o vídeo da aula passada, sugiro que o faça a partir desse instante através do link disponível na descrição deste vídeo. Vamos para a resolução desse exercício que diz o seguinte: um pêndulo oscila verticalmente de acordo com o gráfico representado na figura. Qual é, em radianos por segundo, a pulsação das oscilações? Na linha B, qual é a amplitude das oscilações? Na linha C, a velocidade máxima das oscilações. Na linha D, a equação da velocidade e da elongação. Então, nesse problema, nós vamos determinar o valor da pulsação, o valor da amplitude, da velocidade máxima e as equações da elongação e velocidade. Ok, tudo isso será feito a partir do gráfico ou através do gráfico aqui representado. Então, nós temos um gráfico que realiza um movimento oscilatório e este gráfico é o gráfico da elongação em função do tempo. Então, precisamos, nesse caso, determinar o valor da pulsação. Então, esse é o pedido da linha A. Para determinarmos o valor da pulsação, nós sabemos que pulsação é o mesmo que frequência angular ou ainda frequência cíclica. Então, pulsação vai ser dada, neste caso, como ponto de interrogação. Aprendemos nos vídeos das aulas passadas que para determinarmos o valor da pulsação ou frequência angular ou ainda frequência cíclica, nós devemos usar a seguinte expressão: frequência angular é igual a 2 vezes o π dividido pelo período. Então, o único problema aqui que nós temos é a determinação do período. Então, podemos determinar o período graficamente, analisando o nosso movimento. O pêndulo parte da posição de equilíbrio, que é o ponto zero, vai até 10 centímetros, que é o ponto máximo que ele consegue alcançar, e ele retorna à posição de equilíbrio pela primeira vez, no instante 1 segundo. Acontece que neste instante o móvel ainda não fez a volta completa. Então, deste ponto da posição de equilíbrio, vai ao ponto máximo novamente, um ponto mínimo no caso, em que o valor da amplitude é menos 10, e volta para a posição de equilíbrio no instante 2 segundos. Então, podemos assumir que este móvel realiza uma volta completa. Quando ele sai da posição de equilíbrio, vai ao ponto máximo e volta novamente para a posição de equilíbrio. Isso acontece no instante 2 segundos. Então, o período pode ser assumido como 2 segundos. Então, se esta interpretação é difícil para ti, então pode usar a equação que te permite determinar o período e diz que o período é igual ao tempo dividido pelo número de oscilações. Então, nós vamos contar o número de oscilações que nós temos aqui completas. Atenção, número de oscilações completas, começando deste ponto. Então, o móvel faz uma volta completa quando chega neste ponto, no instante 1 segundo, no instante 2 segundos, volta a dar outra volta completa no instante 4 segundos. Então, deu 2 voltas em 4 segundos. Então, podemos substituir aqui como 4, dividido por 2 segundos, que é dividido por 2, que é o número de voltas. 4 segundos, que é o tempo que ele leva para realizar essas 2 voltas. Então, o período seria igual, neste caso, a 2 segundos. Podíamos ter escolhido um outro tempo, pode ser 3, por exemplo. Mas, no instante de 3 segundos, o móvel dá uma volta completa e faz metade da segunda volta completa. Então, seria 1 volta e meia. Significa que nós dividiríamos o nosso tempo pelo número de voltas, que no caso seria 1,2. Então, aliás, 1,5, desculpa. E 3 dividido por 1,5 vai dar 2 segundos.
Então, essa é a estratégia que também pode aplicar caso não consiga fazer a leitura diretamente no gráfico. Então, o período já foi determinado, é de 2 segundos. Substituindo nesta equação, teremos 2π dividido por 2, e isso vai dar π radianos por segundo. Então, este é o valor da frequência angular ou pulsação, ou ainda frequência cíclica. Passamos agora para a linha B, em que pede-nos para determinarmos o valor da amplitude. Então, na linha B, pede-se o valor da amplitude. Então, nós sabemos que, nesse caso concreto, o valor da amplitude é extraído diretamente do gráfico, pois o gráfico que nós temos é da elongação em função do tempo. Sendo o gráfico da elongação em função do tempo, então, a leitura é feita diretamente no gráfico. Então, considerando esse aspecto, como podemos ver, o valor da amplitude nesse caso seria 10 centímetros. Então, a amplitude será igual, o valor da amplitude será igual a 10 centímetros. E transformando este número para metros, significa dividir o mesmo número por 100, então temos 0,1 metros. Então, este é o valor da amplitude. Na linha C, pede-se para determinar o valor da velocidade máxima. Então, para determinarmos o valor da velocidade máxima, podemos muito bem o fazer através da equação ou da fórmula da velocidade máxima. Esta é a linha C, em que pede o valor da velocidade máxima. Então, o valor da velocidade máxima, pelo que nós já aprendemos, pode ser determinado através desta forma. A velocidade máxima é igual à amplitude vezes a frequência angular. Então, o valor da amplitude já vimos que é 0,1 metros, e o valor da frequência angular determinamos deu o valor de π. Então, temos π radianos por segundo. Substituindo esses dois valores na equação, ficamos com velocidade máxima igual a 0,1 vezes a frequência angular, que é π, e isto será igual a 0,1 π metros por segundo. Então, este é o valor da velocidade máxima. Na última linha do nosso problema, que é a linha D, pede-nos para determinar a equação da velocidade e a equação da elongação. Vamos começar com a equação da elongação, que é traduzida aqui no gráfico. Como podemos ver no gráfico, o móvel parte da posição inicial 0 e este sobe de acordo com uma senoidade. Então, como podemos ver, essa função que nós temos aqui representa uma função seno. Então, se representa uma função seno, o gráfico da elongação será seno. Então, podemos extrair aqui a equação de y igual a amplitude vezes seno do ângulo WT. Neste caso, consideramos que a fase inicial, desculpem-me, é igual a 0. Não seria igual a 0 se o gráfico que nos for pedido for cosseno. Se o gráfico que é pedido for cosseno. Então, nessa situação, se a equação que for pedida for cosseno, nessa situação o gráfico não seria assim. Ou seja, se a função que fosse pedida fosse a função cosseno, então a fase inicial seria um número diferente de 0. Seria um número maior que 0. Mas como o gráfico, como não há obrigatoriedade de usar a função y igual a amplitude vezes cosseno de WT mais a fase inicial, ou x igual a amplitude vezes seno de WT mais a fase inicial. Não há obrigatoriedade de usarmos uma ou outra equação. Se usássemos a primeira equação, então a fase inicial seria diferente de 0. Mas como estamos a usar a segunda equação, então a fase inicial é igual a 0. Então podemos assumir, neste caso, que a fase inicial é igual a 0. Vou fazer no próximo vídeo uma aula explicando como é que nós podemos fazer para determinar a fase inicial, caso a fase inicial seja diferente de 0. Então, neste caso, nós vamos substituir os valores. O valor da amplitude já é conhecido, é 0,1. Então, temos 0,1 seno de WT. Neste caso, o WT vai ser igual a WT é igual a π vezes o tempo. Então, esta é a equação da elongação no sistema internacional.
Então, a equação da velocidade em função do tempo será igual à velocidade máxima vezes cosseno de Wt, visto que a nossa equação da elongação é c. É só derivarmos esta equação e vamos ter o valor da equação da velocidade. Então, substituindo aqui pelo valor da velocidade máxima, teremos 0,1 π vezes cosseno de π vezes o tempo. Então, esta é a equação da velocidade no sistema internacional. Então, espero que vocês tenham percebido muito bem a explicação neste vídeo. Caso tenham gostado do vídeo, deixem o vosso like, partilhem com amigos e subscrevam-se no canal para não perder a atualização de vídeos que é feita neste canal semanalmente. Muito obrigado, até o próximo vídeo.